Começar aqui a explicação sobre Large Language Models, né? Então, vou dar uma definição, uma explicação basicamente do funcionamento, né? Treinamento e tudo mais desses modelos. E vou começar definindo o que é um Large Language Model, um LLM. Isso é uma coisa que provavelmente todo mundo já deve ter usado, que são essas IAs gerativas, tipo ChatGPT, Llama, DeepSeek, Gemini, Cloud, coisa assim. LLM é só o nome científico para esses modelos, então é o que de fato eles são, assim, que é um modelo de linguagem, que a princípio esses modelos processam a linguagem natural, e são modelos grandes, de grande escala, né, por terem bilhões de parâmetros. Depois eu vou explicar melhor o que significa, mas pode imaginar que é basicamente isso, um modelo de linguagem grande, que é o nome do modelo em si. Mas enfim, uma definição mais intuitiva do que é um LLM, né, só para não ficar uma coisa meio engessada, você pode imaginar que é esse algoritmo, né, essa IA, um modelo, que dado um texto de entrada, ele consegue prever a próxima parte, a próxima palavra, né? Então, basicamente, o que ele está fazendo é pegar, assim, esse texto e usar o contexto dele, assim, até o momento, e meio que prever uma parte dele, assim, tipo, a próxima palavra sendo informada por esse contexto. Então, daí que vem o termo da IA gerativa, que ele está gerando texto, né, com base no contexto. Mas para entender como que o modelo consegue gerar texto coerentemente, né? Como que as palavras previstas num texto são tão convincentes de parecerem um diálogo com uma pessoa, ou tipo, alguém explicando uma coisa, a gente precisa entender um pouco do funcionamento mais básico deles. Antes de pular para o funcionamento em geral, eu vou explicar alguns fundamentos desses modelos. Então, tem coisas que tem que ser explicadas antes só para fazer sentido, porque se eu pular direto para a explicação, vai ser um negócio meio maçante. Então, enfim, duas coisas que podem ser um pouco chatas de entender nisso, mas são essenciais para entender como funciona depois e tudo mais. São redes neurais e álgebra linear, com vetores e matrizes. Essa parte matemática é tipo, não é tão complicada assim. Eu vou mostrar como não é. Então, basicamente, começando com redes neurais. O que é rede neural? Então, isso é um negócio que provavelmente quem já mexeu ou sabe coisas assim mais de IA, é, basicamente já vai entender que é uma coisa que é baseada em redes biológicas naturais, assim. Por exemplo, tem no sistema nervoso, cérebro e tudo mais, assim, os neurônios. Então, a rede neural artificial, ela é basicamente isso replicado de uma forma, enfim, num computador, em geral. Então, em vez de ter os neurônios aqui, com os axiomas, as conexões e tudo mais, a gente tem esses neurônios artificiais, assim, e as conexões também artificiais, em geral. Só que uma rede artificial ela é diferente de uma rede natural, porque ela, enfim, ela é bem mais simplificada e focada no problema específico. Elas só são inspiradas mesmo, elas não replicam 100%. Tem algumas coisas, né? Tem essas camadas aqui, essas conexões, e vou explicar mais ou menos o que são cada coisa. Então, nos neurônios normais, assim, né, das redes biológicas, os neurônios transmitem os sinais entre si, com as sinapses e tudo mais, né? Nas redes artificiais, os sinais são transmitidos de forma mais matemática, ali, com os cálculos, né, entre cada camada. Então, uma camada, no caso, essa é a orientação aqui, que tem os neurônios. Então, tipo, tem essa camada aqui, que tem esse neurônio, esse outro. Essa outra camada tem outro neurônio. Eu não sei se dá para ver exatamente o que eu estou apontando aqui. Ah, tá. Então tem esses outros neurônios aqui, esses outros dois, e tem essa terceira camada, que é a camada de saída, né? Então, a camada de entrada, de saída e as camadas aqui no meio, que são as camadas escondidas, assim, da rede. E os sinais são transmitidos através desses neurônios. Como que eles são transmitidos em si, né? Então, tem esses sinais aqui de entrada, que são 0,56, 0,25. No final, esses sinais aqui são basicamente números de 0 a 1, assim, essa é a representação. Então, enfim, basicamente, como que um neurônio de uma camada calcula o valor dele com base nos neurônios da camada anterior. Para cada neurônio, ele vai usar como base todos os valores dos neurônios anteriores. Então, ele vai usar os pesos aqui, que são essas conexões aqui no meio. Coloquei uns números só de mentirinha aqui para mostrar como seria numa rede. Então, ele utiliza também os vieses, que são outras coisas que eu vou explicar depois. Mas é basicamente isso. Ele vai usar os neurônios anteriores, essas conexões aqui, que são chamados de pesos, e os vieses são fatores corretivos ali dos neurônios. Mas, enfim, vamos ver qual que vai ser a saída desse neurônio aqui, calculando eles, né?
Para saber o cálculo disso é bem tranquilo, porque basicamente vai se pegar e fazer a soma com os pesos da camada anterior. Então, basicamente, eu vou pegar cada neurônio, eu vou multiplicar pelo peso aqui das conexões e vou somar tudo. Então, no caso aqui, o 0,56 vezes o 2,68 e o 0,25 vezes o menos 0,41 aqui. E depois disso é adicionado o viés, então tem o viés de 2 aqui nesse neurônio, que só para dar um contexto, seria talvez equivalente a dizer que é um fator corretivo, mas enfim, isso aqui é uma versão bem simplificada, tá? Então tem coisas aqui que eu vou estar ocultando um pouquinho. Então, enfim, o valor desse neurônio aqui, ele vai ser um valor fora de 1 e 0, talvez. Então, para isso, se usa uma normalização, né? Ou dá para chamar de função de ativação. No caso, usei aqui uma que é a função logística, que eu já vou mostrar depois como é que é o gráfico disso. Mas dá para chamar também de sigmoide, que é uma função que ela só pega e espreme todos os números num intervalo entre 0 e 1. Então, basicamente. Então, o valor disso aqui tudo no final desse neurônio vai ser 0,97. Então, esse que é a saída aqui. Dá para calcular tudo também da rede. Então, a rede neural, essa aqui como exemplo, né? Com base nesse valor de entrada aqui, vai dar esse valor de saída, que é 0,90. Mas agora, para que serve isso aqui? Assim, eu expliquei um monte de coisa. Enfim, só lembrando ali das funções de ativação que eu mostrei, essa ali é aquela que eu falei que espreme os números entre 0 e 1. Tá? Então essa é a função logística. Isso não é mais tão utilizado, tá? Se utiliza outras coisas, que nem essa aqui, que é o ReLU e o GELU, porque são melhores de treinar e tudo mais, mas eu não vou aprofundar tanto nisso. Mas só para vocês saberem que a explicação, de fato, é simplificada. Então, na vida real, as coisas são diferentes, em geral. Então, aplicação de rede neural. Um exemplo seria identificar, por exemplo, caracteres. Então, por exemplo, tem um 9 aqui desenhado na imagem, tem aqui dá pra ver os pixels e tudo mais. E vai ter um número de 0 a 1 mostrando a claridade do pixel, por exemplo, que ele é 100% escuro, que é preto ali, o 0, ou 1, que seria 100% branco. E o cinza está ali no meio entre isso. E daí, todos os pixels, eles seriam representados aqui pelos neurônios de entrada. Então, seria como se o modelo estivesse vendo ele, assim, tipo, o olho, assim, entre aspas, do modelo, assim, dessa rede neural. Vai estar detectando, assim, cada pixel aqui, representando em cada neurônio de entrada. E daí, nas camadas internas aqui, o modelo está processando desse jeito que eu expliquei ali, os valores, até chegar nos neurônios de saída e adivinhar que o número é 9, por exemplo. E o treinamento, basicamente, dessas redes neurais é o processo de ajustar os pesos e vieses para que o modelo seja capaz de fazer essa tarefa. E, no geral, também, os parâmetros, né, que eu falei que modelos com milhões de parâmetros, os parâmetros são todas essas coisas ajustáveis, né. Então, nesse caso, seriam, por exemplo, essas conexões aqui e os vieses. Então, esse modelo tem um monte de parâmetros aqui, como vocês podem ver, basicamente, só todo número de conexões e tudo mais. Agora, indo para a parte de vetores e matrizes ali, os vetores, a explicação que eu vou dar um pouco diferente, assim, só que é um elemento do espaço vetorial, isso não ajuda muito, mas você pode imaginar que é um ponto, assim, tem um ponto de origem e um ponto de saída aqui, e que nem vocês devem lembrar em plano cartesiano e tudo mais, né, tem lá o x igual a 2, y igual a 1, o vetor seria basicamente representado dessa maneira aqui, que é essa coordenada aqui. Também é a explicação que eu vou estar simplificando a matemática, mas é só para continuar aqui o processo. E as matrizes vão ser esses arranjos retangulares de elementos, né? Que, nesse caso, na nossa explicação, vai ser usado para representar transformações dos vetores e outras coisas em geral. Mas transformações, né? Tipo, o que eu quero dizer com isso? Vamos dar um exemplo assim, transformação que é a translação. No caso, você é mover o vetor. Então vamos dizer que pega esse vetor aqui que está no 2 e 1, que é o x igual a 2 e y igual a 1. Eu quero mover ele uma unidade para a esquerda e 1,5 para cima. Então eu tenho essa matriz aqui de translação, que daí se eu pegar essa matriz e multiplicar ela com esse vetor aqui, vai dar esse vetor transformado. Vai estar movido para aquela outra direção ali. Então é isso que a matriz tem a capacidade de fazer, multiplicando os matrizes vetores.
podem fazer transformações e tudo mais. Mas, além disso, isso tem umas correlações bem interessantes com o que eu expliquei de redes neurais. Então, só para mostrar aqui, né, um exemplo ali, tem o antes e depois dos vetores. Mas continuando na questão das redes neurais, como eles vão se relacionar em si. Então, você lembra que eu estava calculando antes cada neurônio por vez? Tipo, eu dei um exemplo de um neurônio só. Mas na prática isso vai ser feito em paralelo com matrizes e vetores. Então, dá para representar tipo, toda essa parte de pesos aqui, de conexões, com uma matriz só. Então, se eu ter essa matriz que representa cada conexão aqui vai ser um valor, e a camada inteira anterior vai ser só, vamos dizer assim, um vetor aqui. Que no caso, dá para dizer que também o vetor é uma matriz, né? Tipo, se for pensar, é só questões de dimensões diferentes aqui. Mas multiplicando um pelo outro, seria equivalente a multiplicar lá, que nem foi feito antes, os pesos com os valores neurônios em si. E daí eu adiciono os vieses, que também vão ser representados em um vetor ou matriz, enfim. E daí eu faço a normalização. E o resultado disso vai ser que a próxima camada inteira vai ser calculada de uma vez só. E esse paralelismo é o que leva, né, as IAs a utilizarem tanto, por exemplo, placa de vídeo, coisa assim. Porque placa de vídeo é enfim, um equipamento que realiza operações com alto paralelismo. Então, esse que é o sentido de utilizar esse tipo de coisa. Mas, enfim, agora tendo, né, isso já em mente, dá para falar sobre o funcionamento de fato de LLM. Agora pulando direto para o tema principal, né, que como funciona. Então, a LLM tem uma arquitetura específica, né, na base, que é o transformador. Isso que é a coisa que realmente prevê as próximas palavras, né. No caso, esse é um negócio, realmente está fazendo trabalho ali no LLM. Então, eu vou explicar a arquitetura original de transformadores, que é essa aqui, do Vasvan, 2017, que, enfim, vou explicar o original porque já evoluiu bastante, né, desde 2017, mas eu acho que por um fator de simplicidade, eu acho que é mais fácil começar assim, para as pessoas entenderem. Mas eu vou focar inicialmente só numa parte específica aqui, ainda, que é o codificador, que é esse pedaço mais à esquerda aqui. Eu vou explicar meio que do início até o fim o que está acontecendo. Então, primeiramente, para poder usar o texto no transformador, tem uns detalhes que a gente tem que fazer antes. Tem que quebrar o texto em pedacinhos. As palavras, como eu falei antes, não são utilizadas de fato, né? São uns tokens, são outras coisas. Os tokens são essas partes quebradas do texto aqui. Então o texto vai ser separado em pedacinhos, em geral, e esses pedacinhos têm IDs específicos e para identificar o que é cada pedaço. E é isso que de fato vai estar sendo utilizado para processar as coisas, né? Mas para simplificar a explicação, eu vou usar só palavras. Então eu vou tratar como se as palavras não fossem quebradas, tá? Só para continuar. Mas só para explicar por que tem esse processo aqui, né? Tipo, que é a tokenização. Isso aqui é feito para poder cobrir, por exemplo, um texto inteiro. Em vez de ter um dicionário, por exemplo, com as palavras, que pode faltar coisas, né? E isso é um problema. A tokenização é um processo que cobre todo tipo de coisa do texto. Então, tipo, vamos imaginar que todos os pedaços e palavras e tudo mais do texto vai estar coberto. Não vai faltar nada se tu treinar em cima de um texto específico. Então, existem outros motivos, mas ia ficar meio longo de também explicar todos eles. Mas, enfim. Esses tokens, né, no caso que eu vou especificar como palavras, assim, são transformados em uma coisa que chama embedding vectors. São incorporações vetoriais. São vetores, né, como eu mostrei ali antes, só que num espaço conceitual. Agora, o que é um espaço conceitual? É um negócio que eu vou mostrar agora, mas só para explicar, é basicamente como se fosse um espaço em que as dimensões deles são conceitos quase, mais ou menos. Não é bem assim, mas é mais ou menos isso. E isso por em centenas de milhares de dimensões, então é uma coisa que a gente não vai conseguir visualizar normalmente, assim, porque, enfim, a gente só consegue ver até 3 dimensões, e então um espaço com 3.000 dimensões é um pouco mais complicado de imaginar. Mas, enfim, vamos começar explicando de forma mais simples como construir um espaço conceitual. Então, coloquei aqui uma linha que vai do frio ao quente, e isso representa um conceito, né, que é o calor, basicamente. Então, eu posso colocar uma palavra aqui.
Sopa está mais relacionado com quente do que com frio. Então ela fica na parte direita da, desse eixo. E sorvete está na parte mais fria, então vai ficar para cá. Aí fogo também na parte quente, e assim vai. JavaScript não está relacionado com nenhum dos dois, então ficaria no meio. Então, enfim, não tem nada a ver. Eu posso adicionar mais eixos, por exemplo, que é o é comida ou não é comida. Então, nesse caso aqui, sopa e sorvete são comidas e já fogo e JavaScript não são. Então, eles ficam em lugares separados. Se eu for adicionar mais e mais eixos, eu consigo construir uma representação muito mais precisa das palavras, em conceitos. Então, por exemplo, adicionando um monte de dimensões, o modelo cria essa capacidade, né, de poder representar conceitos muito específicos, né, como traduzindo as palavras em si como é, conceitos nesse espaço vetorial, assim, tipo, de muitas dimensões. Então aqui tem um exemplo, basicamente, como ficaria, assim, uma coisa no ambiente 3D, né, que é as palavras sendo representadas aqui, como no caso dos vetores. E aqui tem um mapeamento mais complexo de, enfim, um monte de palavras em geral. Mas, enfim, isso aqui são só representações simplificadas porque, como eu expliquei, a gente não consegue ver tantas dimensões assim. E as direções em si são as coisas que codificam os significados. Então, não são exatamente as dimensões, né? As direções codificam as coisas. Então, tem um exemplo aqui que mostra, por exemplo, que se eu pegar uma palavra que é um termo mais relacionado a gênero masculino e for para uma direção, assim, eu consigo chegar no termo mais feminino. Então, essa direção aqui, tipo, mais vertical, é o que codifica o conceito, por exemplo, de diferença entre gênero masculino e feminino, né, para essas palavras especificamente. Então, isso é um exemplo de como o espaço conceitual consegue capturar essas relações entre as coisas. Mas como é que isso é utilizado, né? Tipo, outra questão é que, tipo, por que que é direção? No, não dimensões especificamente. Isso aqui é por causa de um fenômeno matemático que basicamente demonstra que tem como projetar espaços com muitas mais dimensões em espaços menores, se vocês basicamente utilizarem muitas dimensões. Então, é uma coisa que pode ficar meio técnica, mas por causa desse fenômeno, os modelos têm uma escalabilidade muito maior. Então, enfim, é só para mostrar que não é só a dimensão que significa o conceito. Então, você pode ter 100 dimensões, na verdade, 150 conceitos codificados no modelo, por causa desse processo aqui, que é o lema de Johnson, Lin e Strauss. Enfim, dá para pensar dessa forma. Só que tem um detalhe. Depois disso tudo, né, de representar as palavras no espaço vetorial, o modelo ainda não ia ter a capacidade de identificar onde elas estão na frase ali. Então tem que ter uma codificação que demonstre qual que é a posição de cada coisa no texto. Para fazer isso, é utilizado a codificação posicional. Então, no modelo original, né, do Vasoni, ele fez isso com combinações de seno e cosseno. Então, basicamente, ele pegou e fez um cálculo e aplicou esse cálculo para todos esses vetores, assim, e codificou eles, e daí criou esse padrão aqui, que é o de codificação posicional. Então, de fato, o que está fazendo, está meio que definindo, né, para cada vetor, onde eles estão na frase. Assim, depois de aplicar esse processo, o modelo tem essa capacidade de saber disso, basicamente. Então, enfim. Até aqui, a gente só viu essa partezinha aqui, que é a input embedding e é, a codificação posicional. Agora que chegaria a parte importante, que é a atenção, que é a parte que captura os contextos e conceitos em geral. As palavras têm relações entre si, e isso precisa ser utilizado, né, para gerar a próxima palavra. Então, por exemplo, cada coisa aqui no texto, né, vai ter uma relação específica, tipo, você está lendo, quem está lendo, você. Então, tem uma relação entre essas palavras aqui. Para capturar isso, utiliza uma arquitetura chamada, um processo, na verdade, que é a de autoatenção. Então, tem esse cálculozinho aqui, que é da atenção em si, e eu vou explicar essa fórmula aqui com detalhes da parte aqui. Mas basicamente tem esse diagrama também aqui que representa isso. E essa imagem mostra basicamente a relação entre as coisas. Então,
tem cada key, tem um tokens, né, específico, que vão estar relacionados com os outros tokens em si. Mas só continuando, como que isso é feito. A primeira parte do processo é pegar esses vetores todos e unificar em uma matriz só. Então, eu vou colocar todos esses vetores que representam as palavras, por exemplo. Então, coloquei um exemplo aqui que é uma caneta verde. Então, tem 3 palavras. Cada uma delas tem um vetor aqui, nesse espaço conceitual. Aí pode imaginar que esse aqui é o espaço conceitual. E vou unificar elas numa matriz só. Tem como colar os vetores um do lado do outro e representar eles numa matriz. Isso vai ser utilizado para facilitar nos cálculos depois. Mas enfim. E com isso vai ser calculado algumas matrizes novas, que é a matriz de query, de key e value. E o que, que significa cada uma delas? A de query é basicamente como se eu pegasse essa matriz de representações de vetores assim das palavras originais, multiplicasse por outra matriz, que o resultado dessa é uma matriz que representa os vetores num sentido mais de perguntas sobre eles, assim. Então, é como se eu criasse perguntas sobre os vetores. Então, no caso de uma caneta verde, é como se eu perguntasse esse verde aqui, tipo, o que que é verde? É tipo, quem ele está modificando. E te perguntasse por exemplo, uma, é tipo, o que que é uma? Assim, tipo, quem está relacionado. De certa forma, é basicamente isso que a matriz de query está representando aqui. São as perguntas sobre os vetores, basicamente. Essa de key é basicamente a de resposta. Então, seria o inverso, né? Por exemplo, verde é o que ele tem a capacidade de modificar. Então, perguntando assim, eu sou o adjetivo de quem, por exemplo, aqui. No caso é de caneta, mas, enfim. Esses vetores de pergunta representariam essa parte. E o de valor seria uma coisa que seria utilizada depois, que é para modificar os vetores já contextualizados. Contextualizados. Mas, enfim, continuando aqui nessa parte. Depois, né, até agora a gente fez essa parte aqui que é calcular essa matriz Q e K, né, que são aquela de perguntas e respostas, mas agora tem a parte de correlacionar elas. Então, teria que ser feito um processo para poder encontrar as relações, meio que fazendo que as perguntas ali, né, fossem respondidas pelas respostas calculadas. Então, o que se faz é pegar a matriz de respostas e depois fazer uma transposição delas, né, que no caso é tipo, meio que tombar a matriz de um jeito específico. Mas na prática o que acontece é que se correlacionam essas matrizes aqui nessa orientação, então vai ficar tipo uma caneta verde e uma caneta verde que as perguntas e respostas em si. E para cada uma vai ser calculado o que se chama produto vetorial, que basicamente vai ser medido o alinhamento entre os vetores de pergunta e resposta, para ver o quanto que eles estão correlacionados entre si. Conforme mais alinhados eles estão, mais eles estão, vamos dizer assim, mais uma resposta responde àquela pergunta especificamente. Então, nesse caso aqui, esses são os valores que eu coloquei para representar esse tipo de correlação. Então, aqui no caso, esse verde aqui do texto atende muito à pergunta da caneta. Então, tipo, a caneta tem uma pergunta que ela está sendo modificada por alguma coisa. Tipo, tem um adjetivo, vamos dizer. E o verde, ele modifica algum substantivo, ele é um adjetivo, assim, nesse caso. Então, o valor vai ser bem alto, porque eles estão correlacionados, tem uma correlação forte. Então, isso fica representado desse jeito, que é um valor muito maior no alinhamento. Os que não são vão ser valores menores ou negativos. Aí, depois disso, por questão de estabilidade no modelo, no treinamento, na arquitetura original eles utilizaram, isso era uma divisão, assim, né, pela raiz das dimensões ali do espaço vetorial que eles estavam utilizando. E, assim, é uma parte um pouco mais chata de explicar, mas isso basicamente estabiliza o modelo no processo de treinamento. Por que que estabiliza é outra questão, mas, enfim, esse processo tem que ser feito antes, né, para continuar o processamento. Mas, enfim, os valores vão ser reduzidos, né, porque são divididos ali, e, no fim, vai ser aplicado esse softmax, que basicamente, o que isso faz
é uma normalização. Normalizar, nesse caso, vai ser pegar esses valores, né? Que nem eu expliquei lá antes, que é tipo, exprimir todos os valores em um intervalo de 0 e 1. É o mesmo processo aqui. No caso, eu vou estar pegando tudo que é negativo e transformando em zero, e estou pegando aqueles valores bem gigantes lá, sei lá, tipo 15 ou coisa assim, e transformando eles em uma coisa próxima a um, por exemplo. Então, esses são os valores finais aqui. Então, tipo, ficou aquele lá que eu falei que o verde atendia a caneta, que é 0,92 aqui. Então, ele está só espremendo tudo para ficar no intervalo entre 0 e 1. Basicamente, é isso, assim. Isso é útil porque na próxima parte vai ser multiplicado os vetores de valor, né, no caso. Então, essa normalização aqui, você pode entender que, na prática, ela é como que nem se fosse uma porcentagem, né, do quanto que atende uma resposta para uma pergunta. Então, aqui seria, tipo, sei lá, 92%. Assim, sua explicação mais básica, mas é uma forma de interpretar isso. Então, esse vetor de valor, ele vai ser multiplicado por essa quantidade aqui. Então, cada vetor de valor aqui, no caso, representa em relação a uma palavra. Então, o V0 é em relação a uma, e o V2 em relação a verde, por exemplo. O que estou fazendo é, basicamente, pegar os valores de cada palavra e ver o quanto que eles são importantes em cada parte. Esse é o padrão de atenção que se diz aqui. No final, vou somar todos eles e vai resultar esses vetores aqui, que são os vetores de direção, vamos dizer assim. Então, que nem tem aqui na apresentação original, né, tinha lá a palavra uma caneta verde em cada direção aqui. Depois de contextualizar tudo mais, né, tipo, esses vetores de direção aqui seriam equivalentes às direções seriam puxadas essas palavras. Então, a gente está contextualizando, no caso, o processo de contextualizar é simplesmente puxar esses vetores para as direções que mais representam o significado real deles, né? A gente está combinando significados e refinando eles, basicamente, para obter o contexto, que é a parte importante que se quer. E só que esse detalhe, esse processo todo, né, tem um detalhe que ele não é só feito uma vez só. Tem várias, vamos dizer, ele chama de head aqui, no caso, são essas cabeças, assim, não sei como fica na tradução melhor, mas esse processo é repetido várias vezes para capturar vários tipos de relação entre as palavras. Então, não é só uma vez só que só um tipo de relação que seria capturado. Seria capturado, por exemplo, 8 tipos de relações diferentes, assim, tipo, teriam vários cabeçotes, assim, tipo. Então, dependendo do tamanho do modelo, no caso, tem modelos que têm menos ou mais, mas, enfim, na arquitetura original acho que era 8 cabeças aqui, que ele estava utilizando para calcular tudo mais. Então, vai sair várias coleções de vetores de diferença aqui. Tem o processo tudo que a gente viu, só que repetido várias vezes para várias coisas diferentes. E essa matriz toda, né, que seria tipo, esse aqui são matrizes, né, seriam unificadas e concadenadas numa matriz só, que seria a matriz que representaria basicamente tudo, assim, que foi calculado para todos eles. E depois seria feita uma transformação linear, que é a multiplicação ali pela multiplicação linear, a transformação linear não, no caso, só a multiplicação de matrizes, que iria criar uma nova matriz que ia apresentar, né, o resultado da contextualização da frase inteira em si. Depois disso, é feita a normalização e adição. Então, no caso, os vetores que a gente viu ali antes, originais, eles são somados com esses vetores que foram gerados ali no processo de atenção. E é feita a normalização, que é aquele processo que eu falei lá antes de resumir entre 0 e 1, né, os valores em si. Então, no final, fica basicamente isso. Que nem foi gerado ali, né, aqueles vetores. Eles puxaram e os resultados novos são esse aqui. Então, essa aqui é a versão mais refinada da frase que tinha ali antes. Então, outra questão é que depois desse processo todo, vem o processo que passa por uma rede neural pequena. Então, pequena não, no caso, com poucas camadas, né? Porque é uma rede neural gigante, na verdade. Que vai basicamente
refinar cada vetor individualmente. Isso é um negócio que, por exemplo, tem estudos que interpretam isso de forma diferente, mas um bem interessante que eu achei, interpreta essa camada como se fosse basicamente onde está a memória do modelo. Então ele vai refinar os vetores para basicamente tornar mais factual cada parte, assim. Eu digo que tipo tem interpretações diferentes porque tem, enfim, tem estudos que basicamente mostram assim que isso é interpretado muito mais de uma forma que ninguém entende do que uma explicação 100% certinha do que cada parte está fazendo, tá? Isso é bem comum em IA, mas enfim. É, essa parte que vai refinar todo o contexto para poder criar uma versão, vamos dizer assim, respondida da parte que foi gerada antes, assim. Então tem essa parte que vai gerar perguntas em relação à matriz que foi gerada antes, e depois tem uma parte que vai gerar respostas, assim. Então daí a matriz, tipo, final vai ser uma matriz que vai ter, por exemplo, todo o contexto, assim, tipo, da memória do modelo. Então, se você fizer uma pergunta, assim, por exemplo, sei lá, quem é o presidente do Brasil, a memória, assim, de quem estaria nessa parte aqui, nessa camada, basicamente. E o modelo é contextualizar para poder levar mais para o significado, sei lá, de Lula e coisa assim. Só para dar uma simplificação. Só que essa parte é um pouco ruim de explicar especificamente como que isso faz isso, né? Enfim, mas tem artigos que interpretam isso de uma forma especificamente assim. Mas é um negócio que, enfim, tem uns debates em cima disso. É, agora a gente viu, né, toda essa parte de codificação, tem a parte de decodificação, que é basicamente bem parecida, só que tem uma diferençazinha, que é o padrão de atenção, ele não é exatamente igual ao que a gente viu antes, né? E tem as relações ilegais. Então, se chama de atenção mascarada, né? Mas no caso, o que significa uma relação ilegal? É, em um texto em geral, é esperado que o modelo ele não tenha, por exemplo, a informação sobre o texto futuro, assim. Por exemplo, se você estiver treinando o modelo em si, e vocês querem que ele adivinhe a próxima palavra, ele não pode receber, por exemplo, o texto inteiro e ele usar o contexto de uma palavra que está lá adiante para adivinhar uma palavra que está antes, por exemplo. Então, só pode ler da esquerda para a direita, mas o modelo não pode, tipo, receber um texto inteiro e entender tudo. Isso é mais usado em treinamento, então, só que na arquitetura fica assim, porque basicamente é uma parte que fica necessária, assim, a partir do treinamento tem que ter isso, então o modelo, a arquitetura final fica com essa parte mascarada, assim, da atenção. Mas como isso é feito, basicamente, basicamente se pega as relações que eram ilegais e se seta para negativo infinito. Então, no final, se fica com uma representação que só vai ter texto em uma direção. No caso, vai ser da esquerda para a direita. Então, o modelo faz essa normalização e no final, a parte do que está menos negativo, menos infinito aqui, vai ficar como zero, então ela vai ser desconsiderada no plano de atenção. E nessa parte que entra a questão de gerar um novo texto, né? Tipo, o modelo vai adicionar simplesmente um novo vetor lá, que no início vai estar inicializado como alguma coisa, por exemplo, vai repetir essa palavra final, ou vai ser zero, enfim. E esse vetor aqui vai ser o que vai se transformar na palavra gerada no final. Então, se tinha aqui originalmente, por exemplo, um vetor não definido, e conforme o modelo vai processando, ele vai refinando isso. Então ele vai melhorando o significado e vai ficando cada vez mais próximo do que ele tem que gerar. E no final, esse vetor aqui, ele vai passar uma transformação linear que vai gerar, então, um tal de vetor de Lodit, que é um vetor que representa, por exemplo, todas as probabilidades, né, assim, em relação às palavras que o modelo conhece, né, os tokens, no fato que ele conhece. Depois feita a normalização, e isso vai dar, então, de fato, a distribuição probabilística das coisas. Então ele vai escolher, no caso, uma das palavras. Então vamos dizer assim que ele escolheu aqui que é uma
bem provável de ser gerada, né? Que está com 71% de certeza que essa é a palavra ideal para ser gerada. Então ele escolhe e escreve, por exemplo. E daí, assim que surge uma caneta verde, escreve. Então, porque no fim de todo esse processo, essa foi a palavra que o modelo realmente capturou, assim, né? Tipo, ele pegou o contexto todo, assim, e processou o vetor até chegar ali. E é ali que ele viu que essa palavra realmente é a que é a ideal para ser gerada. No caso, eu estou falando que o modelo viu, mas assim, todos viram que esse processo todo é um processo que é um cálculo só, então o modelo não pensa, ele está só calculando isso aqui tudo. Enfim, é basicamente assim que funciona. Mas então, só um detalhezinho sobre a arquitetura em si. Eu expliquei ali a parte de codificador e decodificador, mas tem modelos mais modernos assim que utilizam, ou às vezes só uma parte ou outra, né? Então, codificador, no caso, né, modelos que só utilizam codificador, são mais utilizados para questões de conhecimento de texto e tudo mais, porque eles são bons de interpretar o texto em si, mas não tanto de geração. E decodificação é o negócio que é mais utilizado para gerar o texto. Então, tipo, por exemplo, o ChatGPT e outros modelos grandes, assim, tipo o Llama e tudo mais, são, acho que só com decodificadores. E tem uns que são unificados. A arquitetura que eu mostrei ali é unificada, no caso. Tem codificador e decodificador. Mas, enfim, essas arquiteturas evoluíram com o tempo, né? Então, atualmente, existem outras coisas mais modernas. Tem, por exemplo, novas formas de codificação posicional. Não é mais aquela ali que eu expliquei. Então, ela é um pouco mais complicada de explicar. Então, eu vou só passar aqui para também não tomar tanto tempo. Tem a questão de Mixture of Experts, que é um MOE aqui, que é um negócio que tem no DeepSeek, por exemplo. E basicamente o que é isso é que tem vários mini modelos, né, de um modelo maior, que cada um deles é especializado em uma coisa específica. Por exemplo, vai ter um modelo lá que vamos dizer assim, que é especializado, por exemplo, em código, assim, em geral, em desenvolvimento de software, e outro que é em medicina e tudo mais. E daí os modelos conseguem ter essa capacidade de é, escolher qual que vai ser o melhor para responder uma pergunta e responder, né, com base numa versão mais especializada, assim. E tem outras técnicas de normalização e tudo mais, e partes arquiteturais que são mais específicas e matemáticas ali do funcionamento. Mas, enfim, teve várias coisas que evoluíram. Então, a explicação que eu mostrei, ela já é um pouco desatualizada em relação ao standard, mas ela é uma base para entender as outras coisas, basicamente. Tem multimodalidade também, que é uma coisa que, enfim, quase todos os modelos acho que tem disponíveis são multimodais agora. Pelo menos os que tem esses de chat, assim, em geral, que as pessoas usam, né? E no caso, quer dizer que eles entendem outras coisas, por exemplo, áudio, imagem e tudo mais. Pode colocar a imagem lá e pedir para o modelo escrever, ele vai entender. Ele faz isso com codificadores de modalidade, né? No caso, um exemplo aqui de imagem seria o VIT, que é o transformador em visão. É aquele negócio que eu mostrei, o transformador, só que em vez de interpretar, por exemplo, partes de um texto, ele interpreta partes de uma imagem. Então ele vai pegar um pedacinho da imagem e vai tratar como se fosse a palavra ali. É o mesmo processo, só que é imagens. Essa parte é interessante. Mas enfim, existem várias outras formas. Os transformadores são usados para muitas coisas, assim, além do texto, então, tipo, dá para ver aqui. Mas só falando no finalzinho, só para concluir, as limitações e impactos disso tudo. Você vira os modelos como eles são treinados ali, enfim, só estão fazendo essa matemática toda para gerar texto. Eles não têm como saber o que estão gerando, se o que eles estão gerando é certo ou não, e se faz sentido ou tudo mais, né? Eles são treinados para gerarem texto, vamos dizer assim, que convincente e que pareça que uma pessoa escreveu. Só que não é exatamente feito para gerar texto certo, ou sei lá, que faça sentido ou considere alguma coisa importante, assim. Por exemplo, o modelo sabe que 2 mais 2 é igual a 4, entre aspas, assim, porque a maioria dos dados de treinamentos tinham isso, por exemplo. Mas se fizer uma conta gigante, ele não vai saber oferecer um resultado certo, porque o modelo não faz nenhuma matemática por trás quando tu pede para ele fazer, nem nada, assim. É tudo baseado nos dados de treinamento. Então, isso é uma coisa para ver. E como é baseado nos dados de treinamento, tem as questões de vieses, né? Tipo, se tu treinou com um dado que tem um viés, por exemplo, tem casos famosos, por exemplo, que
pessoal treinar em dados criminais que daí, tipo, de países que tem preconceito, por exemplo. Os Estados Unidos tem questões, tipo, complicadas de racismo e tudo mais. Aí daí a pessoa vai treinar com base nesses dados e o modelo acaba sendo preconceituoso também, porque as pessoas, tipo, usaram dados que tinham preconceito, de certa forma, embutido nisso, assim. Então daí dá esse resultado. Esses modelos não têm imunista, eles não têm moral e ética nenhuma que nenhuma pessoa interpreta. Eles são puramente o reflexo dos dados em si. Se treinar com dados com vieses, eles vão ter vieses nos dados, assim, no, que eles gerarem também. Então, enfim, cuidar. O vazamento de informações sensíveis é uma coisa que, tipo, basicamente mais relacionada, não em si aos modelos, mas onde eles são oferecidos, né? Por exemplo, se vocês falarem com um Gemini e coisa assim, ou de ChatGPT e tudo mais, e colocarem dados lá, esses dados estão indo para essas empresas, então, enfim, é uma questão de vazamento de dados. O impacto ecológico, né? O treinamento gasta muita energia, enfim, isso já é bem conhecido. E é um problema, porque acho que só vai ficar pior daqui para frente, por causa do tamanho dos modelos. Geração de informação falsa é uma coisa que, tipo, mais no contexto, por exemplo, de pegar esses modelos e aplicar, por exemplo, uma botnet, uma rede social, e usar isso para influência em geral. Um problema é que os modelos não têm como ser limitados especificamente para isso. Então, nada impede que pessoas com mais intenções façam coisas assim. Então, é uma preocupação também. E impacto socioeconômico também é a questão, por exemplo, de automação em empregos, né? Tipo, então, um sistema que faz tanta coisa assim sozinho é uma coisa que pode ser complicada, porque, enfim, tem que ser avaliado, por exemplo, o quanto que a sociedade pode se adaptar a coisas assim que afetam, por exemplo, o mercado de trabalho e tudo mais. Mas, enfim, tirando essa parte toda, tem várias coisas que eu não mostrei em geral, mas seria essa visão mais, né, simplificada, assim, de como funcionam esses modelos. Mas, enfim, é isso aí. Obrigado, pessoal, pela atenção. Espero que não tenha ficado tão técnico ou chato, mas é um negócio que é meio demorado para explicar certinho cada pedacinho. Então foi bem resumido e um pouquinho corrido, mas enfim. A explicação completa disso, eu vou mandar os links assim, tipo, que explicam, enfim, tem vários vídeos assim, tipo, e também sites que também já mostram interativamente assim o funcionamento do modelo. Então tem para quem tiver interesse assim, como ver, sei lá, outras coisas mais aprofundadas sobre isso. Assim. Valeu, pessoal, então. Se alguém tem uma dúvida, pode falar. Oi, Eric, é interessante a apresentação. Não vi a câmera, um pouquinho. Inclusive porque eu não sou muito ligado nessa parte de LLM, eu sou mais da parte de processamento de imagens, né? Sempre tive curiosidade para saber como é que é feita o processamento a fundo, assim. Uma coisa que eu sempre tive curiosidade foi na parte de Transformers, na verdade, eu já falei isso algumas vezes, que tipo, quando eu estava terminando o mestrado, estava começando a vir essa questão de Transformers para imagens, mas no fim os Transformers então são só um mecanismo de autoatenção, um bloquinho de autoatenção, assim. É isso, pelo que eu entendi ali? É mais ou menos, porque, enfim, eles são, na base só que, enfim, são várias camadas de autoatenção, então você tem, por exemplo, o ChatGPT acho que tinha 64 camadas de autoatenção com aquelas redes neurais ali, de feed-forward, mas, no fim, na arquitetura original era isso, assim. Mas tem arquiteturas novas que ficam saindo, assim, o tempo todo, que utilizam outras camadas extras, assim, no meio desse processo. Mas no fim, acho que daria para dizer que na base é tecnicamente isso. Só que a parte da obtenção, né, acho que é aquela que está fazendo o maior trabalho, né? Acho que mais ou menos realmente é aquela rede feed forward. Só que a questão toda, eu fui pesquisar, eu sempre fiquei pesquisando sobre essa parte e nunca achei uma explicação convincente de por que que ela tá lá e o que que ela faz direito. E tem até artigos que falam assim, interpretando a rede feed forward como um mecanismo de memória, coisa assim.
Então acho que é uma coisa mais assim, uma caixa preta que o pessoal colocou lá e funciona, só que é bizarro porque ninguém explica direito o que que é. Pois é, tem muita coisa que é assim, na verdade, essa parte de arquitetura e de IA, né? Porque eu pesquisava mais, eu tava mais a fundo assim, e às vezes acontece isso. O pessoal colocar no artigo, funcionou, é melhor do que estava anterior, não sei por quê, mas é isso aí, tá funcionando. Mas É, acho que é isso aí. E daí da parte, colocou ali da parte de imagem também, eu acho que por causa desse tipo de mecanismo com imagens, eles tipo, transformam as imagens em tokens também, né? Tipo, uhum. divide a imagem em um monte de pedacinho e transforma em tokens, é isso? Não sei se É, como é isso. é. Tipo, ali foi exemplo do artigo original de transformador de visão, né? Mas eu vi que tem outros tipos de transformador de visão que utilizam, por exemplo, também convolução. Então tem uns híbridos, assim, um negócio meio doido, assim. Mas a princípio também é aquele ali, que é tokenizar tudo mais. É o mesmo processo para áudio e tudo mais, por exemplo, tokenizar pedaços do áudio. Eu acho que é a mania geral de tudo que dá para dividir em tokens e jogar no transformador, o pessoal vai usar para processar. Porque basicamente transformador, eu acho que dá para ver ele como se fosse uma rede neural, assim, parece, é uma evolução talvez da recorrência, só que tipo, tem um janelamento ali, assim, umas coisas a mais. Enfim, eu acho que no fim é só uma forma mais, talvez, avançada de tu conseguir colocar tanto contexto numa coisa pequena assim, para processar. Mas, na parte de visão é basicamente isso, assim. Então, Uhum. Não, beleza. Eu acho que era isso. Parabéns pela apresentação. Valeu. obrigado. Pode falar. Oi, Eric, tudo bem? Você consegue me escutar? Eu tô Uhum. com fone aqui, então não sei se tá saindo muito áudio. Mas eu fiquei curiosa naquela parte, antes de decodificar, naquela parte de codificação sobre o vetor final. Você pode falar um pouquinho mais sobre, por favor? Parte de codificação, Isso. aqui. Depois. hum, Vetor final, qual deles, assim, É uma antes dessa. Essa aí. Essa aqui? Aham, você pode falar um pouquinho mais sobre, por favor? Aham, sim. Tá, nessa parte aqui é onde ele calculou, né, os vetores que alteram os vetores bases que eu tinha antes, né, de incorporação. Então, esse aqui eram significados originais, né, tipo uma caneta verde. Então, esse vetor aqui de caneta, por exemplo, representa uma caneta no sentido é, meio que separado de tudo, assim. É como se pensasse só na palavra caneta, sem mais nenhuma contextualização nem nada, só isso. Quando eu somo esses vetores aqui, por exemplo, o A1 com caneta, tipo, a soma de um vetor com outro vai só puxar ele para outra direção, né? Então, essa palavra aqui, caneta, agora tem um pouquinho do contexto dos outros. É tipo como se tu pensasse uma caneta, só que um pouco mais verde, assim, de certa forma. É como se tu aplicasse, então, o resto do contexto da palavra naquilo ali. Então, tá evoluindo e refinando o contexto da palavra. Tipo, porque quando o modelo recebe os dados, ele não está relacionando nada com nada. Tipo, ele está imaginando as palavras como se fosse uma coisa lá jogada no espaço, tipo, separado de tudo, assim. Que esse processo todo está refinando, ele está unificando o contexto e está meio que misturando tudo, assim, para que tudo faça sentido junto. Então, no final, esse processo todo, que nem tem outro slide ali que era evolução disso tudo, acho que era esse aqui. Tipo, a caneta aqui no final desse processo todo ia estar como se fosse uma caneta verde, assim, 100% contextualizada nesse sentido. Então ia estar, tipo, essa é a representação em geral que sairia. E, por consequência, uma palavra nova pode ser gerada porque tu pode contextualizar uma palavra nova em relação a todas as outras. Então, tipo, tu pode criar uma nova a partir desse processo todo de contextualização. Então é assim que funciona, basicamente. Esse fez sentido? Fez sim, obrigada. Consegui entender melhor. Obrigada, Eric. Beleza? Tem nada. Tem outra dúvida aqui. Ah, tá. Tá sendo totalmente tokenizada para ser interpretada como se fosse texto. Ah, tá. Tem um detalhe só, eu não omiti um pouquinho ali a parte do meio, tá? Mas tem uma camada de projeção, assim. Quando tu coloca duas modalidades diferentes, por exemplo, imagem e texto,
o que acontece primeiro, provavelmente, ali, nesse caso, é que, enfim, né, o modelo que é a parte de codificação ali, por exemplo, um transformador de visão, ele não vai gerar especificamente nada novo ali, só vai gerar um monte de vetores. Então, é como se fosse a saída do transformador aqui, fosse só as codificações refinadas. Então, ele vai ter essas codificações refinadas geradas, e são esses vetores refinados, no caso, né? Eles vão passar por esse projetor. Tem uma coisa que unifica, por exemplo, o espaço vetorial desses conceitos da visão com o do texto. Porque no fim vai ter tipo dois espaços vetoriais de conceitos, que é o do texto e o da visão. Precisa alinhar ele de alguma forma. Então o projetor vai fazer isso, ele vai unificar todos eles, projetando a parte de visão junto com a do texto. E daí o modelo em si vai conseguir gerar as coisas com base nisso. Porque internamente ele está processando tudo em vetores. Ó. Então, tipo, é como se estivesse falando, veja para mim essa imagem, e daí, tipo, sei lá, um blocão de vetores lá que representa o significado do que é a imagem, assim. Internamente, o que o modelo está vendo é, tipo, uns vetores que representam a frase, veja para mim essa imagem, e daí os vetores representam a imagem em si, e daí ele vai poder gerar os novos vetores que representam o texto. E é assim que funciona, basicamente. No caso do detalhe ali, que só da geração de texto que eu não mencionei diretamente, né? É que ele gera só um token por vez, e daí quando ele termina de gerar, ele manda tudo de volta pro modelo e ele começa a gerar a partir de novo. Então, tipo, ele fica um processo cíclico assim. Então, enfim. Não sei se deu para entender, basicamente, o jeito que a imagem é inserida no modelo. É basicamente uma questão de projeção aqui. Tem essas camadas esses que alinham tudo e, no fim, todos os vetores são unificados e ficam só uma cadeia só de vetores, digamos assim. Uma matriz só. Que é, enfim, o contexto do modelo todo. Beleza, então. Então, é isso. Tem mais uma pergunta, pessoal? Então, valeu, pessoal. Obrigado pela atenção.